야, 그래. 님은 이거지. 양아도 양자도 소유하래. 된다. 가서 쓰는 것이 아니 어 상계의 최리 어 대바 롱아도 내그리 사치 또 소유하래. 다 간다 로니도 다 또 심어래. 제가 그 수를 원고 지기 어 야지 야제도야데 야마 구주하러 되데 다 용되게 요래. 상계의 최리 사실 tempo solution sonuç. Daha hava tarikesi yani nuçuk yüzünana tanga ene sadece geçi mese yürüsün Allah ne tonar çekeceği yönde gidiyor. Zaten şey tüzülü ya manadı de lo tongzha ge zhen de ge jianzhang na me yin de bu manadı da 这个个那是谢个他呢，哎我说的土木个，哎，现在那个趋势的，怎么的地方了呀？是啊，都不都那个有的，这个木头的那样的，然后这个跑个两百多这里，这个两百少去推下去。当然，家好不要送给有主，看蒙古去了，或者带不到是娘苗的。当然，第一的也是娘毛少去，没用黄布用的也这个，哎，基本上这个，哎，吃到那么多，得广播讲，哎，对面给他，听个商业为去，找买到的这个。商业为去拿了了呀，深康这个瓜子在的，哎，德州瓜子在的，修这个的，加全部到定手去的，因为就是啥呢？呀，缺点有没有嘛？这个通常情哎用得要的，但这里这个就是的，马上就眼了，正在这个经常急救一不是，呀，马上从我老去。爬出去找起来的，可是土豆给它修起来大呢，哎呢，但咱们就学到了这个呢，把那个区域到有这样的区域呢，它都是要的，就像哎呢，个人俺都到是这个找用出来说的，但俺说把这个区域到，哎呢，留下个区域，哎的，俺说忙是不给他。找人去下了穷呢，看到真的有个人，当他们个到现在啊，没太冷，这个他呀，这个今年的春季都是要的，我得参加些什么的，到有时候钱不是啊，这个把那个去运人家的。来下个去运人家做，我说这个找到什么个收入来其他，哎呢后来这些，哎呢找人这些头呢，但他碰到有个人，但他讲呢，就是这样的，要这么年下很多，那得。
Today we are meeting for the second day, and it's wonderful to Hoje nós estamos, é o segundo dia de ensinamentos e é maravilhoso ver todos vocês de novo. E todos nós somos ensinamentos do mesmo professor, Buda. E ontem nós falamos dos aspectos principais do ensinamento do Buda. E, de uma maneira em geral, a compreensão dos ensinamentos do Buda, das escrituras, esses ensinamentos de Budas já tem mais de 2.500 anos. Historicamente, se nós vemos pelo lado histórico da humanidade, esses ensinamentos surgem, depois desaparecem e assim por diante. Mas nós, se olharmos a história budista, entre todas as maiores religiões existentes hoje em dia, o budismo parece que é a mais antiga e muito estável. E tem vários os países da Ásia que seguem esses ensinamentos do Buda. E que eles são muito fortes, esse ensinamento do Buda. E chegamos no momento atual, tem um grande interesse nos ensinamentos do Buda, principalmente no Ocidente. E tem muitos países que os ensinamentos de Buda ainda não floresceu. Eu acho que é uma coisa muito importante que nós, como seguidores de Buda, seguidores de Buda, estudantes de Buda, nós devemos pensar além de uma mente limitada sobre o budismo, dos ensinamentos do Buda. E nós devemos não pensar de uma maneira individual, mas nós devemos pensar de uma maneira em como os ensinamentos podem ser benéficos ao maior número de pessoas. To be honest, up to this point, the relationship and the contacts have done more. Better contact, more contact. And part of that contact has to involve deeper appreciation. Como nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso de uma maneira, não uma maneira individual, pensando que o budismo é o melhor de tudo, mas nós devemos fazer de uma maneira de contribuir para a humanidade, do bem-estar de uma humanidade, e de entrar em contato com outras tradições e estudar outras tradições religiosas. E isso será uma coisa benéfica para todos nós, para todos os budistas. E nós como budistas, nós devemos pensar nas áreas, nos países, tipo a China e assim por diante, em outros países onde o budismo declinou, e onde o budismo declinou, fazer com que ele floresça novamente. Essa é a minha reza que eu faço para que todos esses onde o budismo não floresceu, possa florescer e ser de benefício para todas as pessoas de uma maneira conduciva. Não que eu quero que todo o budismo seja universal, mas seja benéfico para todas as pessoas que vêm em contato com eles. And the dialogue between these two are important. For example, on my part, os ensinamentos de Buda também falam sobre a ciência da mente de uma maneira muito profunda. E esse diálogo entre os cientistas e os budistas foi uma coisa muito importante. E eu também visitei, também tem as tradições Pali e a tradição sânscrita e outras tradições budistas que sobreviveu em outros países da Ásia. Então, é muito importante que todas essas tradições budistas tenham um diálogo entre elas.
the science of mind. E a tradição budista, de novo, é uma tradição muito rica porque tem a parte da psicologia budista da parte da sociologia e assim por diante. Então, os ensinamentos budistas não é somente uma coisa de religião, mas é uma coisa de ciência. Mas nós devemos fazer com que os ensinamentos budistas floresça, espalhe de uma maneira secular, de uma maneira que seja benéfica a todas as pessoas, não do ponto de vista religioso. E isso é aquilo que eu pretendo. E quando eu rezo para que o budismo floresça, desse ponto de vista, não que seja uma filosofia ou uma religião universal. 빠르게도 마서디 빠잖아 수다 벽에도 저번 영어시로 놓침부 나무다지 보라와도 알아가지고 상냥부터시 좀된데 자정보 양다보 저러서 달라 차차로 되게 다게 저거 뒤지는 좀된데 전민년도 전민년보다는 fonde karmasa karma shejawa na shufu tere jumdende ki kelon na la kazawa kelon da cheso kelon teda namji jumdende la sewa zumba sheso jumdende ki dige kazawa kelon da simjen nam nabar tabar chawa da nyanya mengan da ba dale yang da wang da wa chawa da du nge wa da yi me de wa da nu wa chawa da rigwe che to wa chawa da nyang e len da wa ngu su du cha ya che zhaba chi gwe lam ne di yin de wa da kan da den shi song ya gi dong e xie wa cha gui zhu ba wa cha go bong gong du cha wa xia gi da go den gong du xia gi su gu du wa ene kanda nga la nyamu munju wa ba to go ne a che dunga ni su ni ju ra ho to chi to ene to ene kanda sang lo dan ju da ni ene 띵이 되게 시체 ene shiro go la wa dame to go shiro go la wa kon ene kanda sang lo ya jo te a chigi o di sung yore la wo sung nya le sha den zhen yin de men an de bo ta le yang da wan da so du me wo de yin me de wo da nu wo jo wo da ri gui che to wo jo wo da ne lian da wo nu su de che zhe bo shi ge lang di yin de 대니 저번 영어 수업 쉬우스 쉬우 강신의 결론다这个 결론并不 시신전 참보던 되면 진짜 나왔습니다 이미도 넘버 3는 룰을 제수 다신 나왔던并不 시신전 참보던 되면 진짜 나왔습니다 이미도 넘버 3는 초나와 제수 다시 내봤다. 뜸버 시신 뜸버 시신제 참보던 데는 지리게 나오선다. 이미도 넘버 3 성로 제수 다시 내봤다. 뜸버 시신 뜸버 시신제 참보던 데는 지리게 나오선다. 이미도 넘버 3 철로 제수 다시 내서 결론도 지들 결론이 류지 제수 다신 내삼 결론도 되나 결론은 공부로 송함 신주도 송함 강도도 송 기무중 제대 류 정보 상신 전부 전부를 거쳐대 내소스 다 그러니까 류긴 도루디디 지금 남나게 출된 데서도 송그리 다 되는 또 나네 민도도 아주 제여도 소소의 이기 상호다니
어저선한테 아마 야가 김무주제를 장부상 전부 카초도 내서 대니 전신도 우무를 세워도 전신도 우 총체도 우人都 너무나 우人都 무소 냠도 양다고 지저와셔도 sheso 우人都 총나 우人都 총 냠도 양다고 지저와셔도 sheso 우 통무 뭐나 우 통무 무소 냠도 양다고 지저와셔도 sheso 우 통무 총나 우 통무 총무 냠도 양다고 지저와셔도 sheso 류기 탐제 양다고 용신 O Santidade está lendo as primeiras partes sobre 탐제 양다고 용신 do Sutra. 통모 냠도 로고 제도스 류긴도지 시도 전에 무소 Eu vou ler porque não sei se o tradutor vai ler isso aqui. Na língua da Índia, it is é chamado Mahasatipatthana. Na língua tibetana, Tempanye Washa Pachempo, rendo homenagem ao aniquilador do inimigo, ao perfeito, ao impecável e ao vitorioso Buda. Assim ouvi. Certa ocasião, o abençoado estava entre o Puru, numa cidade denominada Kamadana. Lá ele se dirigiu aos monges desta forma: monges, eles me responderam: venerável Senhor. Então o abençoado disse o seguinte: monge, este é o caminho direto para a purificação dos seres, para superar a tristeza e a lamentação, para o desaparecimento da dor e da angústia, para alcançar o caminho verdadeiro, para a realização do Nirvana. Isto é os 4 fundamentos da presença mental. Quais são os 4, ó monges? Aqui, um monge, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo, permanece de forma ardente, com uma cognição clara e com a presença mental, contemplando o corpo com o corpo. Tendo colocado de lado a cobiça e a despreza o desprazer pelo mundo, de forma ardente, com uma cognição clara e com a presença mental, ele permanece contemplando as sensações como sensações. Ele permanece contemplando a mente como mente, de forma ardente, com uma cognição clara e com a presença mental. Tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo, ele permanece contemplando os objetos mentais como objetos mentais, ardente, plenamente consciente e com a presença mental, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo. A contemplação do corpo. Monges, presença mental da respiração. Monges, e como monge permanece contemplando o corpo como um corpo, aqui um monge dirigindo-se à floresta ou uma sombra de uma árvore ou um local isolado, senta-se com as pernas cruzadas, mantém o corpo ereto e estabelecendo a prema atenção à sua frente, ele inspira com presença mental justa. Ele expira com a presença mental justa. Inspirando longo, ele compreende: eu expiro longo. Ou expirando longo, ele compreende: eu expiro longo. Inspirando curto, ele compreende: eu inspiro curto. Ou inalo curto. Ou inspirando curto, ele compreende: eu expiro curto. Ele treina dessa forma: eu inspiro experienciando todo o corpo, todo o corpo. Ele treina dessa forma: eu expiro experienciando todo o corpo. Ele treina dessa forma: eu inspiro tranquilizando a formação do corpo. Ele treina dessa forma: eu expiro tranquilizando a formação do corpo. Da mesma forma, como um torneiro habilidoso ou seu aprendiz, quando faz uma volta, compreende: eu faço uma volta longa. Ou quando faz uma volta curta, compreende: eu faço uma volta curta. Da mesma forma, inspirando longo, um monge compreende: eu inspiro longo. Ele treina dessa forma: eu expiro tranquilizando a formação do corpo. Compreensão profunda. Dessa forma, internamente, o monge permanece e compreende o corpo como um corpo, ou externamente ele permanece contemplando o corpo como um corpo. Ou ele permanece compreendendo o corpo como um corpo, tanto interno como externamente. Ou então ele permanece contemplando os fenômenos que surgem no corpo, ou ele permanece contemplando os fenômenos que
desaparece no corpo ou ele permanece contemplando ambos, os fenômenos que surgem e os fenômenos que desaparecem no corpo. Ou então, a presença mental de que existe um corpo se estabelece somente na medida necessária para o conhecimento e para a continuidade da presença mental. E ele permanece desapegado, sem nenhum apego a qualquer coisa mundana. Assim é como um monge permanece contemplando o corpo como um corpo. As 4 posturas. Monges. Eu vou continuar lendo, que o senhor está lendo. Monges, novamente, quando caminhando, um monge compreende. Eu estou caminhando. Quando em pé, ele compreende. Eu estou em pé. Quando sentado, ele compreende. Eu estou sentado. Quando deitado, ele compreende. Eu estou deitado. Ou ele compreende a postura do corpo conforme for o caso. Dessa forma, ele permanece contemplando o corpo como um corpo internamente. Externamente, tanto interno como externamente. E ele permanece desapegado sem nenhum apego a qualquer coisa mundana. Assim também é como um monge permanece contemplando o corpo como um corpo. É a plena consciência. Monges, novamente. Monges, novamente. Um monge age com plena consciência ao ir para frente e retornar. Age com plena consciência ao olhar para frente e desviar o olhar. Ele deu até a plena consciência. So the sutta begins with the preamble, setting the context where the sutta discourse was given. So this is in the land of Kus, in a place called Kanasadama. And then the sutta opens with the statement in exchange with Sangha members who were there. And then the first opening. O diálogo entre Buda e o Sangha que estava ali presente. Passage where the Buddha says that there is amongst this one way to the purification of beings, for the overcoming of sorrow and lamentation, for the disappearance of pain and sadness, for the gaining of the right path, for the realization of Nibbana. That is to say, the 4 foundations of mindfulness. So in this opening, essa é a primeira parte, fala sobre os 4 fundamentos da presença mental. Particularly, what is the final goal of the Buddha's teaching, the Dhamma? The final goal of the Dhamma is the attainment of cessation in the form of Nibbana. And here, actually, and the way, the actual path by which one attains that Nibbana is articulated. Resumindo, ele está resumindo o que o Dalai Lama leu. And the threefold training. Que a coisa mais importante aqui do treinamento do Buda é uma prática progressiva dos 3 treinamentos, que é o primeiramente que é eliminar as ações negativas de corpo, fala e mente. By applying these 2 faculties, we begin to exercise restraint. Expressions of e isso a gente consegue com a presença mental. E esse primeiro nível se aplica essa presença mental com o corpo e a fala. E o segundo nível é a concentração, que se aplica à mente, que vai além do corpo e da mente. E parte desse treinamento parte desse treinamento diz respeito à nossa concentração e a prática principal é a sabedoria fundamental, que compreende a vaziedade, porque ela compreende a falta de existência inerente dos fenômenos e do indivíduo. Então, esse foi o resumo do que Sua Santidade leu. Da primeira parte, e depois ele explica
body posture. Os 4 fundamentos da presença mental ou atenção plena, que fala da presença mental, contemplação do corpo, e primeiramente você tem que disciplinar o seu corpo, e depois ele fala da presença mental da respiração, e aqui é explicado muito detalhado. Breathing in long, breathing out long, breathing in short, breathing out. Que fala das várias maneiras de respirar, de respiro, longo, curto, como foi lido antes. E o importante aqui nessa respiração, como sua santidade comentou, é ser consciente que você está respirando. E as várias maneiras de respirar. E depois o texto continua com como nós devemos, como nós escolhendo o respiro como objeto de meditação, isso nos ajuda muito a aprimorar a nossa concentração. Mindfulness and awareness, not only when we are sitting in a practice, but also in everyday life. And then e isso também essa presença, atenção plena, presença mental sobre do corpo. Aqui o importante é que nós não devemos só pensar, só fazer isso, mas essa presença mental dos movimentos do corpo, não só quando nós estamos meditando, mas também nós devemos trazer isso durante a nossa vida cotidiana. Run without discipline, unrestrained, and then also the problems arise. So, e nós devemos, com isso, né, o que quer dizer trazer isso na vida cotidiana? Isso quer dizer que nós devemos treinar o nosso corpo e combinado com a presença mental e disciplinar nossa mente e não deixar a nossa mente correr selvagemente, porque deixar a nossa mente selvagemente, isso é a raiz de todos os problemas que nós nos encontramos durante a nossa vida. Expert potter spins the wheel and is aware that whether the hair spins hard, which would spin for long, whether hair spins short, which would spin for. Ele está completando em short o que foi lido antes. What kind of spinning he or she has done. So in the same manner, a meditator will be able to maintain the mindfulness and meta-awareness in a disciplined manner. So in this way, what is happening here is instruction to us that we need to apply mindfulness. A instrução que isso nos dá é que nós devemos aplicar a presença mental a nível do nosso corpo, a nível da nossa fala e principalmente a nível mental. Essa é a presença mental que nós devemos nesses 3 níveis, de corpo, fala e mente. Different constituents that make up our body, and not only listing them, but also reflecting upon their. E nós devemos pensar aqui, quando pensamos sobre o corpo, nós podemos meditar também qual é a natureza do nosso corpo, de que é feito o nosso corpo, né? Porque e juntamente com isso nós devemos pensar qual é a natureza do sofrimento, porque a natureza do samsara é o sofrimento, e nós devemos chegar a esse ponto de aplicar essa presença mental do corpo, de que é feito,
do que é feito o nosso corpo, o que provoca os nossos sofrimentos, a natureza do samsara, que é sofrimento. Então, todos esses sofrimentos é imbuído dentro de nós mesmos, dentro de cada um de nós. Então, nós devemos meditar sobre essa presença mental. Compreendendo a natureza do sofrimento, nós procuraremos saber qual é a origem do sofrimento e qual é a sensação e o caminho que conduz a essa sensação. Is the suffering and its origin, searching for its cure and the healing, and where does that healing come from, which is the path. And in this way, if you think about the teaching of the Buddha as encompassed in this kind of teaching, there is something very remarkable that is actually very close to the way reality itself is. 도디 아주 저 양원망의 소송 그돌이야 냐다 잘해야나 링시점든 신 별로야나 아니 지금 판바연제 도 썼던야지 아니 고코면 그돌이야 아니 야네 그돌이야 소소사가 너 개발을 덩고를 신도 순요리 지상 아래는 차샤네 소소타던 도디 차상 스비 전에다 아니 마타 임베 야네 거돌이야 도제워 두스타야지 대가다 에네 결론기 지금 로차 녀도 베데 쉬우지 14호주 송도가 뭐더디 소소타던 도 개워디 Sua Santidade está comentando sobre a plena consciência, os monges, que ele leu antes, que não deu tempo para ler. Monges, normalmente um monge age com plena consciência ao ir para frente e retornar, age com plena consciência ao olhar para frente, desviar o olhar, age com plena consciência ao dobrar e entender os membros. Falando sobre a importância de aplicar para consciência, a plena consciência, e principalmente isso é muito importante para nós monges. So the tradition is during the confession ceremony. Nós temos uma cerimônia que é a confissão, e tem nesse ritual de confissão dos monges. E tem que ser recitado o verso, o Sutra da Liberação Individual, Pratimoksha Sutra. Whatever version of length it is, the Pratimoksha Sutra is chanted. Não importa se é grande ou pequeno a recitação desse mantra. O meu predecessor, o 13º Dalai Lama, e ele sempre falava que pelo menos durante o retiro do inverno, vocês, por favor, recite uma vez a versão longa do verso da liberação, do Sutra da Liberação Individual. E eu também recito esse verso, esse Sutra da Liberação Individual durante o meu retiro de inverno. E nesse Sutra da Liberação Individual fala muitas vezes o quanto é importante os monges manter essa plena consciência sobre a maneira de agir do corpo, de caminhar, ficar em pé, sentar, dormir, acordar e assim por diante. Então, eu falo para vocês, os membros da comunidade monástica, que é muito importante vocês manterem a presença mental durante toda a sua vida, no dia a dia, na vida cotidiana. 패시 링음시 이거요. 고고메 자가식 살아야 아니 고고메다 아니 dansasolya yane kodolo sosotaron do jaba tongore saji dos
temple nang is shen and ngariya masan la chi jan sambol minjuro sia edi lavya samlia ligitus shen kundu ku home da ligum sia de xie shao de zhang de song xia shen de de nge di su su ta de do jie ba de lo lo xin ten na pe le cha ji ni stan ba le and 개체 단서도 아니 이안에 그도로 도제고 예워도 던 거를 센도스 그 공매도 템블 넘버리 저는 알아줬다 이안에 그도로요 단서 숨그 참배 지 단서 제가 이안에 그도로 소소다고 도제고 막도는 뭐 어떠냐지 어디 다 두세요 So, Dinala any Kanda draw cha nian du the Gelon's Shadi the Shus which is from the one. Other day, so have do as a lot of sin. Any Mata Yimbe Yane Kadura, Dojeva Chazan, she want to Sungaji, the Cashmurisha. So this is a kind of a story, but Eu vou contar uma história aqui do meu Rinpoche, o meu tutor, the Dalai Lama, who told the Rinpoche that one of the things that the 13th que Dalai Lama ele, o 13º Dalai Lama, contou a Rinpoche que durante não era o retiro do inverno, era o retiro durante o período de chuva, que eles deveriam recitar o sutra longo, o longo sutra do Pratimoksha, da liberação individual. Então, ele disse que não importa a idade que você tenha, mesmo que seja um monge ancião, se vocês recitarem o Sutra da Liberação Individual, você tem que de recitar esse Sutra do profundo do seu coração. E aqui em Dharamsala, aqui na Índia, no exílio, eu também pedi para todas as comunidades monásticas de manter essa tradição de recitar esse Sutra longo do o Sutra da Liberação Individual, o Sutra longo da Liberação Individual. E para manter viva essa tradição do 13º Dalai Lama. Mas se você vê mas se você, para você que é monge, se você olha o Sutra da Liberação Individual, você vai ver que todas essas ações que os monges, um sutra feito praticamente para os monges, porque falam realmente da presença mental, de todas as ações que os monges fazem durante a sua vida cotidiana, desde o levantar, caminhar, ficar em pé, até permanecer em silêncio. Então, é muito importante para os monges recitar esse sutra da liberação individual. So, given that então, falando dessa tradição que esse sutra deve ser recitado do profundo do coração, então, mas também tem uma tradição muito liberal que se os monges anciãos não podem recitar não podem recitar completamente o sutra, outros monges podem, se o monge ancião recita até um certo ponto, então outro monge pode continuar daquele ponto que ele deixou, até o fim.
summer retreat, rainy season retreat. But then they say, and then when I ask them, who memorizes it? A sua santidade the text. So that's not really how it works historically. Sua santidade repetiu um pouco o que ele falou. Ele falou assim que alguns monges perguntou e como é que se teve alguém que memorizou esse sutra e ele falou assim, não, eu não memorizei, nós recitamos lendo esse sutra. So this, just to repeat, emphasize, para enfatizar mais uma vez, essa tradição de recitar do Sutra da liberação individual é muito importante. This tradition of chanting the Pratimokksha Sutra, at least during the fortnightly ceremony, I think is a beautiful one, and we should make sure that it remains that way. Nós devemos nos assegurar que essa tradição de recitar o Sutra Longo da liberação individual continue. Está continuando a restar assim, plena consciência, estender os membros, age com plena consciência ao carregar o manto externo, o manto superior, a tigela, age com plena consciência ao comer, beber, mastigar e saborear, age com plena consciência ao urinar e defecar, age com plena consciência ao caminhar, ficar em pé, sentar, dormir, acordar, falar e permanecer em silêncio. Dessa forma, ele permanece contemplando o corpo com o corpo internamente e externamente, tanto interno como externamente. Ele permanece desapegado, sem nenhum apego a qualquer coisa mundana. Assim também é como um monge permanece contemplando o corpo como um corpo. Repulsa as partes do corpo. Monge, novamente o monge examina esse mesmo corpo para cima a partir da sola dos pés e para baixo a partir do topo da cabeça, limitado pela pele e repleto de muitos tipos de coisas repulsivas. Portanto, neste corpo existem cabelos, pelos do corpo, unhas, dentes, pele, carne, tendões, ossos, tutano, rins, coração, fígado, diafragma, baço, pulmões, intestino grosso, intestino delgado, conteúdo do estômago, fezes, bilis, fleuma, pus, sangue, suor, gordura, lágrimas, saliva, muco, líquido sinoval e urina. Como se houvesse um saco com uma abertura em uma extremidade cheia de vários tipos de grãos, como arroz com casca, arroz vermelho, feijões, ervilha e arroz sem casca. E um homem com vista boa o abrisse e examinasse. Isto é arroz com casca, arroz de vermelho, feijões, ervilhas e arroz sem casca. Da mesma forma, um monge examina esse corpo, repleto de muitos tipos de coisas repulsivas. Neste corpo existem cabelos e urina. Dessa maneira, ele permanece contemplando o corpo como um corpo, internamente e externamente, tanto interno como externamente. E ele permanece desapegado, sem nenhum apego a qualquer coisa mundana. Assim também é como um monge permanece contemplando o corpo como um corpo. Monge, sobre os elementos. Monge, novamente, o monge examina esse mesmo corpo que não importando sua posição ou postura, consiste de elementos da seguinte forma. Nesse corpo há o elemento terra, o elemento água.
o elemento fogo e o elemento ar, do mesmo modo como se um açougueiro habilidoso ou seu aprendiz tivesse matado uma vaca e estivesse sentado numa encruzilhada com a vaca em pedaços. Assim também um monge examina esse mesmo corpo, que consiste de elementos. Portanto, nesse corpo há o elemento terra, o elemento água, o elemento fogo e o elemento ar. Dessa forma, ele permanece contemplando o corpo como um corpo internamente e externamente, tanto interna como externamente. E ele permanece desapegado, sem nenhum apego a qualquer coisa mundana. Assim também é como um monge permanece contemplando o corpo como um corpo. Lungu rupa namde shena, jangargi rupa namde shena, laya rupa namde shena, kebe rupa namde shena, tsikme rupa namde shena, kesiji rupa namde shena, pungpe rupa namde shena, jingpe rupa namde shena, jampe rupa namde shena, soyi rupa namde shena, goyo teba shena, tongwa na, deyi ni Lün diyan didebi çeşenden didebi ranşiçende didebula madeba o şey lün diyan çü tada çoğu çedo os. Tadegi lü 동해의 ranşin bodi samtan bu da. Yani çaşet bu bir ranşin bir tane lü 공부디 도 스타트 잖아. Yani rāngsāṃ bōrō shīgī mē tō tēlē kōwa līgī tō wā. Shēnā wā tā tō sō rī. So now the sutra then goes on to contemplation of the different aspects of the body that make up our body and the importance of. Ele está repetindo essa parte, a quarta parte, que é quanto que é importante a presença mental sobre as várias partes do corpo. Varieties of grain, and if you look at each of these, you are able to identify distinctly what types of grain this is. So a meditator, when contemplating the body, looking at the specific parts of the body, identifies and contemplates on this. Então, quando o exemplo que ele foi lido, eu li aqui, o ponto aqui é que quando uma pessoa vai em um mercado, então ele vê todas as coisas e sabe distinguir cada coisa, o que é cada coisa. Então, o meditador também, ele como medita sobre o corpo, ele sabe identificar cada corpo, cada coisa. E chega ao ponto que ele também reconhece que o nosso corpo também é composto de todos os elementos. Então, o que é o nosso corpo? O nosso corpo tem todas essas coisas e de todas essas coisas e todos esses elementos, né? E ele também leu as 9 contemplações do cemitério, que eu não deu tempo para ler, que medita sobre os monges novamente, como se ele visse um cadáver jogado no cemitério, 1, 2 ou 3 dias depois de morto, inchado, lívido, esvaziando matéria. Um monge compara o seu corpo com aquele. Esse corpo também tem a mesma natureza, se tornará isso igual. Não é em centro desse destino. Esse corpo nosso é a mesma coisa, é a mesma natureza desse corpo, desse cadáver. E esse meu corpo se tornará como esse cadáver. Aquilo que isso nos mostra é que, usando essa meditação, contemplando sobre essas 9 contemplações do cemitério, isso nos leva a compreender que o corpo é da natureza do sofrimento. Dessa forma, ele permanece contemplando o corpo como um corpo internamente, externamente, tanto interno como externamente, e ele permanece desapegado, sem nenhum apego a qualquer coisa mundana. Assim também é como
Um monge permanece contemplando o corpo como um corpo. E essa meditação também nos leva a compreender que não tem, esse corpo não tem uma existência intrínseca. O que é esse corpo, então? Esse corpo não tem uma existência a ausência de existência intrínseca do indivíduo. Então, isso é muito importante, essa contemplação sobre essas primeiras contemplações. E isso também nos ajuda a nós desapegar dessa consciência, dessa existência intrínseca de um eu. Então, novamente, como se o monge visse um cadáver jogado em um cemitério sendo devorado por corvos, gaviões, abutres, cães, jacais ou vários tipos de vermes, ele compara o seu corpo como aquele. Este corpo também tem a mesma natureza, se tornará igual e não está isento desse destino. Mais uma vez, um monge como se visse um cadáver no cemitério jogado a qualquer jeito, um cadáver com carne e sangue ligado por tendões e etc. Mais uma vez, um monge como se visse um cadáver no cemitério jogado a qualquer jeito, os ossos esbranquiçados, etc. Os ossos apodrecidos, esfarelados, convertidos em pó. Então, o monge compara este corpo como aquele, pensando, este corpo é da mesma natureza. Vai ficar assim e não está isento desse destino. Então, a compreensão profunda é, dessa forma, internamente ele permanece contemplando o corpo como um corpo, ou externamente ele permanece contemplando o corpo como um corpo, ou ele permanece contemplando o corpo como um corpo, tanto interno como externamente, ou então ele permanece contemplando os fenômenos que surgem no corpo, ou ele permanece contemplando os fenômenos que desaparecem no corpo, ou ele permanece contemplando ambos, os fenômenos que surgem e os fenômenos que desaparecem no corpo. Ou então a presença mental de que existe um corpo se estabelece somente na medida necessária para o conhecimento e para a continuidade da presença mental. E ele permanece desapegado, sem nenhum apego a qualquer coisa mundana. Assim é como um monge permanece contemplando o corpo como um corpo. A Sua Santidade está dando uma explicação de, ainda continuando esses novos contemplações do cemitério. So through first por meio cultivating mindfulness based on por meio da contemplação sobre o corpo, mindfulness of the body, já quando nós fazemos essa contemplação sobre o corpo, tem um impacto no nosso apego, porque o nosso apego é baseado sobre atração, sobre aquilo que é bonito. E isso é uma coisa importante, mas a coisa mais importante é, depois que contemplamos o corpo, nós devemos contemplar sobre as sensações, porque a maioria dos nossos problemas surgem devido às nossas sensações das coisas prazerosas. E por causa, devido a nossas sensações de atrações e aversões, fazem surgir muitos problemas. E por isso que nós somos atraídos por as coisas que gostamos e rejeitamos, temos aversão ou raiva por aquilo que não gostamos. Então, essa presença mental dessa contemplação sobre o nosso corpo nos faz criar uma consciência de como nós agimos ao longo de nossa vida, e devido a essas atrações e repulsões, nós também criamos a cobiça e assim por diante.
pleasurable and unpleasurable in E a outra presença mental que nos faz surgir dessa contemplação é essa consciência. Por que eu sou atraído por isso e tenho aversão por isso? Por que isso me causa isso e isso me causa prazer e isso me causa desprazer? Então, todas essa consciência, essa presença mental sobre as 9 contemplações do cemitério e aquilo que foi dito anteriormente, nos ajuda muito a criar essa consciência e ajuda a nós nos desapegarmos daquilo que nós gostamos e daquilo que nós não gostamos. category of attachment leaning, attraction leaning, mind that are more in the category of aversion, which manifest in extreme form as anger, hatred, and so on. So when we are able to move from feeling to mind, então, quando nós seremos capazes de trazer essa sensação grosseira à nossa mente, nós seremos capazes de caminhar cada vez mais sutil sobre o nosso apego e esse apego ao eu, esse apego a uma existência intrínseca do eu, não só eu, como o eu e os outros, não? O eu e os outros. Então, essa é a maneira mais sutil do apego, porque primeiro nós reconhecemos o apego grosseiro, que é o apego externo, o apego ao externo, e compreendemos a natureza desse apego e nós nos desapegamos. E depois nós trazemos essas sensações para a nossa mente. Então, e desse ponto nós trazemos a meditação sobre o corpo, a meditação sobre as sensações, sobre a mente e sobre os fenômenos mentais. Então são todas meditações, contemplações progressivas. Isso é aquilo que nos mostra esse sutra. So in my own daily practice, na minha prática diária, uma meditação chave para mim é o verso de saudação de Nagarjuna, onde Nagarjuna homenageia o Buda por ter ensinado os ensinamentos da originação a originação independente, que fala sobre a vazeidade. E aí ele fala sobre porque quando a Nagarjuna apresenta os ensinamentos sobre a vazeidade, como do ponto de vista das coisas, como as coisas surgem e as coisas desaparecem. Or believing in annihilation of the existence is negated, and then from the point of view of activity, onde ele fala sobre negated, and then from the point of view of labeling, que as coisas do ponto de vista divino and then Nagarjuna goes on to say that to you, the great teacher who has taught this truth of dependent origination, in terms of the absence of these, extremes,
I pay homage. So this is an important stanza for me, and I chant it regularly, daily basis, and meditate on its meaning. 야, 다스는 조질리. So we will now have the question and answers now. We are indeed rejoiced at the teaching by His Holiness. This is indeed a blessed teaching program to have a great teacher by His Holiness, the Dalai Lama. To teach Nós somos and share muito with us agradecidos por ter esses ensinamentos. through the four foundations of mindfulness. So we have many questions from the monastic as well as ladies from audience to ask His Holiness. But due to time Sua Santidade, nós temos muitas perguntas dos ouvintes, you understand. mas nós só podemos aceitar algumas perguntas. Ask the question, please unmute the mic. And after questioning, remember to mute again the mic and keep the video open. We shall keep the room calm and creating a conducive learning environment so that our mind will joy and happiness. Your Holiness, Venerable Pundarit Vipunyo from Thailand is not available now, so allowing me to ask the question on his behalf. His Holiness, do you have any advice for Dharma learners? A primeira pergunta é do Venerável Pundarita, de Tailândia. Sua Santidade, o senhor tem algum conselho para que o estudante de Dharma saiba que está no caminho correto? 대화적으로 모임 뭐 컨트롤단 일이 상당 부분 의도자는 게 로션 셔도 잘 개셔볼. 에는 투주기 싫어. 섬주기 싫어. 공주기 싫어. 쓰는 도 슬레임부터 와. 저서 도마 터섬 지야디 시부지 개셔버리셔. 아니 자그 처로도 다 지금 빨리 중요내리 아니 레자가 중요내리 돼서 제 로션 나야디 So, when we are talking about the path and the Dhamma practice in Quando nós falamos sobre o caminho, nós estamos falando sobre a abordagem ao caminho espiritual, que não é baseado somente sobre a fé, mas aqui o que é preciso é uma compreensão profunda sobre o caminho. E quando nós falamos ontem, tem uma compreensão profunda dos ensinamentos, chegam pelo 3 métodos: estudar, refletir e meditar, e depois o meu pedido para todos vocês, meus amigos e amigos no Dharma, é não ignorar a importância do estado, não ignorar o estudo do Dharma profundamente. Não importa a tradição Pali ou sânscrito que vocês estejam seguindo, a tradição budista que vocês estão seguindo, mas o importante é que vocês estudem, não ignorem os estudos profundos do Dharma, do ensinamento de Buda. So, for example, the great Tibetan master Tsongkhapa, the Tibetan master, sums up his biography. Lama Tsongkhapa, na sua biografia, ele disse que, primeiramente, eu estudei muito, e segundo, eu me assegurei que todos os ensinamentos de Buda caíram sobre mim, sobre instruções, e o terceiro, eu pratiquei dia e noite. E dessa maneira eu fui capaz de dedicar todas as minhas virtudes para o florescimento de Buda. E isso é aquilo como nossa vida deve prosseguir.
So there's a Tibetan saying that a meditation. Tem um dizer no tibetano que disse que meditar sem estudos é como uma pessoa que não tem dedos tentando subir uma rocha. Thank you, His Holiness. Muito obrigado, Sua Santidade. Bishop Kamo Kesopon from Thailand to ask your question to His Holiness. Please unmute your mic, please. Venerable, with my highest respect to A próxima pergunta é de Dr. Nimal Senarate, Sri Lanka. Bom dia, Sua Santidade. And many people, they got the problem and they don't know how to find a way to make him peacefulness. So my question is, how do we apply the Mahasatipatthana Sutta to make Minha pergunta é como peacefulness again? Thank you. Di togi anda shisimori liu chamba ninsha, parece que tene cho chamba ninsha, tene sem chamba ninsha. como podemos aplicar o Mahasatipatthana Sutra a uma vida pacífica e mantermos uma vida pacífica. Tene ni chö chamba ninsha sa de do se samdana. 좀 전에 교수에 맞아 지금 뭐는기 진짜 루루리아 치번은 신선해 타마 라번에도 야오시치도가 저상 안에서 뒤삼다다 뒤로종세 아니 뒤도네 있는 삼 다른 데도 So as already mentioned, how when practiced properly. Como eu já mencionei, que a prática das 4 fundamentos da presença mental é muito importante e como a contemplação sobre o corpo nos traz a presença mental sobre a nossa consciência. Quando nós olhamos para a estrutura do Satipatthana, nós podemos ver que, primeiramente, nós focamos sobre o corpo, que é muito mais fácil, que gradualmente nós meditamos sobre as sensações, que é mais fácil, e depois nós focamos sobre a mente, que é mais sutil, e depois nós focamos sobre os fenômenos mentais, os estados mentais, que é ainda mais sutil. E dessa maneira nós vemos a estrutura do sadhana, desse sutra, que progressivamente move do mais grosseiro até o mais sutil. E se você pensa sobre isso, isso só foi nos deixado devido à grande compaixão do nosso professor Buda. Porque de como ele nos forneceu o básico até o mais sutil, até o grande caminho, assim como uma criança no caminho, no jardim, no jardim da infância e progride devagar, devagar. Então, Buda, com sua compaixão, nos forneceu esse sutra, esses ensinamentos, para que nós podemos, desde o começo, para o principiante, até chegarmos a um nível mais elevado e ter uma mente pacífica. No tibetano, nós temos várias escrituras longas e muito compreensiva, e o sutra tem mais ou menos 100 volumes, e sobre os comentários nós temos mais ou menos 200 volumes, e
E eu sempre falo para as pessoas que se você olha pelo conteúdo desses ensinamentos, nós todos os ensinamentos deixados pelo Buda é para compreender a realidade, ou seja, a maneira de como as coisas existem. Então, cientificamente. Thank you, His Holiness. We now invite A próxima pergunta é from Sri Lanka to ask your Dr. question Nima to His Senaratne, Please unmute your mic, do please. Sri Lanka. Desculpa, a segunda pergunta era do monge de Tailândia. Morning, His Holiness Dalai Lama. Ayubovan. Bom dia, Sua Santidade. My question is, Minha pergunta é: breathing is an involuntary action. a respiração é uma ação involuntária. If you make O senhor não acha action, que tentar torná-la uma ação voluntária irá retardar a função de nossa mente criativa e ativa, desviando nossa energia mental para uma tarefa desnecessária? Obrigado. 다들 우중우 짱짱 Enquanto a Sociedade explica em tibetano, eu gostaria de repetir o verso que ele disse, que recita todo dia de Nagarjuna. Sobre os outros extremos da interdependência, que são surgimento, cessação, permanência, não existência, vir e ir, e muitos. Ele recita sempre todo dia: me prostro ao excelente, o Buda perfeito, que ensinou que tudo aquilo que surge interdependentemente não cessa nem surge, não é inexistente nem permanente, não vai nem vem, não é diferente nem idêntico. Estes são os outros extremos. 수주로 서워를 믿네. Do ponto de vista da essência, este não cessa nem nasce. Do ponto de vista do senso, este nega a inexistência e a permanência. Do ponto de vista do espaço, esse nega o não ir e não vir. Do ponto de vista da identidade, esse não nega o que é idêntico e o que é igual. Isso foi o que ele disse que eu não consegui traduzir. Agora eu vou responder a pergunta. Sobre a pergunta. O ponto da presença mental ou a respiração não quer dizer que a respiração é uma coisa secreta ou alguma coisa maravilhosa, assim. O importante aqui é conhecer uma coisa que naturalmente nós fazemos. Então, usando essa maneira natural que nós naturalmente fazemos, é usar essa maneira natural para trazer a nossa, fazer com que nós nos tornamos conscientes. E quando nós através dessa respiração, nós aprendemos a ancorar a nossa atenção. E, ancorando a nossa atenção, nós aprendemos a nos disciplinar. Porque cotidianamente a nossa mente corre atrás dos objetos sensoriais. A nossa mente corre procura sempre os objetos sensoriais. E nós esquecemos de disciplinar nossa mente. E por causa dos nossos prazeres sensoriais, a nossa mente indisciplinada corre atrás desses prazeres sensoriais. E aquilo que nós fazemos é escolher focar na nossa respiração. O que nós estamos fazendo é refrear a nossa mente de correr atrás dos prazeres sensoriais. E dessa maneira, nós aprendemos a disciplinar a nossa mente.
e aprendemos a disciplinar a nossa mente e acalmar a nossa mente. Com o passar do tempo, nós aprenderemos a reconhecer a natureza luminosa da nossa mente. Isso é aquilo que, em breve, qual a importância da respiração, a nossa respiração. Então, não é uma coisa não é uma prática desnecessária. Surya from Sri Lanka to ask your question to His Holiness. Então, é muito importante meditar sobre a respiração, e esse é o benefício que respirar sobre a respiração nos traz. Socialidade. Parece que existe uma relação inseparável entre a contemplação da mente e a contemplação dos objetos da mente. Como podemos integrá-las em nossa prática para que se complementem? 소조로 소모히 멤버체 간다 일류되네 심 세상 리즘 지 로디 갈라 심프게다 네즈 제니 띵야라 취전수 다데네 데르게 심디기 에네 지 돈다 데르게 그게 딱제로 또 세윤도잖아 에네 sem keji yudraga medawada ene oda tendregi jigui chejeng samdang yendu jidang jana dogyawa jitede lo lengurwa. Só uma ênfase. Quando se fala objetos da mente são todos os pensamentos corriqueiros que acontecem na nossa mente, as coisas prazerosas, as coisas que dão aversões, e a um nível mental. Isso são objetos da mente ou estados mentais. Uma maneira de nós falarmos sobre a relação da presença mental e a contemplação dos objetos da mente, ou contemplação da mente, é ver as duas, a mente e os objetos da mente, a base e os atributos. Quando nós falamos desses dois, nós falamos da habilidade da mente reconhecer a sua própria mente, a habilidade da mente de reconhecer a própria mente. Mas aquilo que com o passar do tempo, nós devemos aprender a ir além desses dois estados, mente e objetos da mente. Então, entrar numa calma mental. E nessa calma mental, then reflecting on the attributes of that mind. So for example, like when you analyze então, coming of that mind, when you analyze the arising. Por exemplo, nós não devemos deixar a nossa mente meditar sobre presença mental sobre a mente, presença mental sobre objetos mentais. Então, nós não devemos. Esses dois são bases. Então, nós devemos fazer com que esses dois se unam, não? Então, se unam, porque só no fim dessa união desses dois, nós podemos chegar à calma mental, completamente a calma mental. Dwelling, abiding on the attributes of the mind, such as impermanence, no self, and so forth. Então, esses fenômenos, objetos da mente também, ou atributos da mente, que ele fala objetos da mente, são a existência intrínseca do indivíduo, dos fenômenos e todas aquelas coisas que eu disse anteriormente. Então, o meditar tem que ir além desses dois estados
que é a calma mental sem oscilar entre a mente e os fenômenos mentais. Então, só nesse ponto de calma mental, cada vez mais profundo, é que poderemos reconhecer a natureza da mente e assim por diante. Então, a gente tem que ir além desses dois estados. Outra maneira também de dizer sujeito e objeto, ou agente, o agente e o ator também. So in the O que acontece é que na tradição tibetana, compreender a natureza da mente, como eu mencionei ontem, é reconhecer os vários níveis de sutileza da mente. So, for example, there is E a energia da mente. E compreender como nós podemos mover do nível grosseiro ao nível sutil, ao nível mediano e ao nível sutil. E, por exemplo, a nível mental tem a nível mental tem vários níveis grosseiros e sutis. So there is quite a lot of distinction, and meditators. E tem várias distinções entre esses vários níveis grosseiros e sutis da mente. E os praticantes, os yogis, eles fazem essas práticas para, como eu mencionei antes, eles usam essas práticas para reconhecer cada um desses níveis grosseiros e sutis cada vez mais sutis. E eles usam o sono, ele usa o sonho, o sono para meditar sobre os níveis sutis dessa mente. E quando ele se treina nesse nível, quando você vai dormir, você vai olhando, treinando o nível sutil, cada vez mais sutil da mente. Então, chega um ponto, isso acontece na hora da morte também, porque na hora da morte, então, quando ele não traduziu isso, por exemplo, esses níveis sutis que acontecem na hora da morte, e os yogis, os meditadores, eles experienciam em vida, eles experienciam em vida, mas nos níveis sutis, durante o estado de meditação do sono. Então, eles conseguem dissolver, fazer o mesmo processo que acontece na hora da morte, que são os quatro estados do vazio profundo, e depois o primeiro vazio, o segundo vazio, o terceiro vazio e o quarto vazio. À medida que se começa a se tornar consciência, então, quando do terceiro vazio para o quarto vazio, é quando, à medida que se começa a tomar consciência novamente
desse estado vazio, aí surge essa luz clara da morte. Mas o yogi experiencia esse nível em vida. Então, na hora, para reconhecer, quando chegar na hora da morte, ele reconhecer esse estado de sutileza, de vazio, e reconhecer essa luz clara da morte antes que a consciência entre no bardo, no estado intermediário. Essa pergunta, a outra pergunta é o Sutra Satipatthana é uma meditação shamatha ou vipassana? So the primary distinction between shamatha A distinção principal entre shamatha e vipassana insight, it's not defined by different. não é a calma, The object of meditation. não é sobre o objeto da meditação. O objeto da meditação pode ser igual para ambas, mas é diferenciado pelo estilo de cada uma meditação. Na meditação shamatha é focada no estado sutil da mente. E na Vipassana envolve investigações, análise. É mais para o ponto de vista da vaziedade. In the Indo-Tibetan tradition, we speak of É por isso que na tradição tibetana nós falamos da meditação não discursiva e nós falamos sobre a meditação analítica ou a meditação discursiva. Então você tem que combinar as duas. No Sutra de Satipatthana, nós vemos essas duas abordagens e são combinadas essas duas abordagens, Vipassana e Shamatha. Ou meditação investigativa e meditação There's still remaining two more questions. meditação focar a mente. To ask your question to His Holiness, please unmute your mic, please. Good morning, Your Holiness. A próxima pergunta é de Venerável Alaka de Myanmar. Very happy getting Bom dia, Sua Santidade. Eu sou muito feliz por ter essa oportunidade de fazer uma pergunta para o Senhor. Sua Santidade, quando as pessoas lhe fazem perguntas conflitantes ou perguntas negativas, como o Senhor aplica a presença mental para não se enfurecer? 변화한다. 오모주고 쇼데 대이 시신 상무 지금데 농고 일이 겨우이 내가 도준데 산자신야 신기도스 최미주 신의 수선에 에네 인인의 초지랑보다 에네 최기 자고로 소버즈 제디 에네 산자신부샤르디 민장 다요상 그 대코는 일이 chen tu需要말해서 소도와 또 커도로 숨겨를 모두 그냥 먹어도 되게 말고 심주셔야지看望住 수나로리아 컨저스이버도 저기 심주셔야지 뺏겨서 버리죠. So when questions like this are asked to me personally, it doesn't really bother me. Quando essas perguntas são feitas para mim, eu não me importo, porque eu That is part of the great
Eu gosto muito dessas partes críticas das pessoas para comigo. E porque tem a oportunidade de fazer debates com essas pessoas. So the debate is a primary modality. Então, o debate é uma parte muito importante e por causa disso que é possível ter uma discussão. Por exemplo, o mestre Chandra Kirti, ele explicitamente fala que a verdade profunda que é encontrada aqui, mesmo que as pessoas os estudiosos que passaram muito tempo estudando, eles foram incapazes de compreender o que Nagarjuna e outros grandes mestres disseram. Então, as críticas faz parte, então eu não fico com raiva quando as pessoas me criticam ou fazem perguntas furiosas, conflitantes. Sua Santidade, essa é a última pergunta. É o venerado Dr. Diti Sampano, da Indonésia. Your Holiness, Namo Buddhaya. Sua Santidade, Namo Buddhaya, meu respeito ao Senhor. Eu sou muito feliz por ter ouvido esses ensinamentos. Minha pergunta é, como praticar a contemplação dos objetos da mente? And then my question is E a presença mental, how to que já foi perguntada. Vipassana or Satipatthana. Quando We have some ritual ceremony. Sometimes because quando nós fazemos essas práticas, and our mental body, but in other time we must reciting of nós temos alguns rituais, etc. 패지디 아다 메다 동에 동남에시 não entendi bem a pergunta. 패지 저기였어요. 지실 메다 레동에 동에는 담에송 챤에다 그림도 센로데도 가다다 토마 지금 메다고 서비스ane 맞다 가서래 레 다보고서 이제 직시해야 되지. 그 기지 누르라도 그 되지. 뭐 지구로 때문에 정신이 매도 그 유도 제목으로 때문에 연구하지. 매다 아니 다디 지당 아주도 시행도잖아요. 가다 기지 직도야 되디 매다고 정신 아니 다디 아주 다대지 루스빈나 당비의 시행도잖아요. 동해 정신 매다 동해 다 디포 정신 야고 있어요나 아니 동보다 디도 롱저버브 아니 다 동보다 대니 녀를 렘베 류디디에 아니 그게 동보지 가다 가사가 담에다 최기 담에 고려하디 패지 리얼이. So, in the case of No caso the fourth Satipatthana, the fourth one, which is the meditation on mind object, do quarto fundamentos de meditar sobre os objetos mentais, aquilo que para mim que é mais importante é contemplar sobre os quatro tipos de sofrimento.
So, and those who are sofrimentos. actually, there's a kind of a progression from one to another. So the first one is Nesse, impermanence. And impermanence is something, even though the subtle level impermanence is difficult to, experience, but at least on the grosser level, impermanence is something that we can easily point to. porque nós falamos de 4 níveis de impermanência: permanência grosseira, impermanência sutil. Things around us. Em permanência grosseira, nós podemos viver cotidianamente no dia a dia, as coisas vão e vêm e assim por diante. E uma coisa que se torna, cada vez que você contempla mais, medita mais, você compreende que a impermanência, é uma coisa que depende de causa e condição. E quando você reconhece essa impermanência de causa e condições, que as coisas não existem por ela mesma, por isso que é impermanente, então isso abre a sua mente para compreender a natureza do sofrimento. That in this kind of reality, there is no place. E quando nós compreendemos essa causa, essa é a realidade, não tem. Quando nós compreendemos essa realidade assim como ela é, nós compreendemos que não tem lugar para um eu existente, intrinsecamente existente. E por isso, desse ponto de vista que a tradição tibetana enfatiza muito na falta de existência inerente dos fenômenos. Então, para mim, a quarta presença mental é aquela para mim fala muito da natureza da realidade, das coisas como ela é. Isso para mim que mostra a quarta presença mental. 다들 domde gyönde 기부 컵주 되베시 양다 모인 지다워 지신 컴들을 두신 양다 니도 민스 뭐다디 민나지가 삼던 거래 제tu 과 삼던 인데 엔 마이 샘 마이 나스니 타녀도 또 가다디 담버레 열디 이네 나의 류도 나의 샘 나의 나스에게 다우장에게 나티 삼단인데 아니 천이야 매듭지 다데 아니 섬사보다 되게 더 우모정집에 서로 세시 얘기 남시 세네 일이네 감사하게 지금 그게 덕시로 천시로 두신 소용 비하래 다 대주도 이디 민장 다여서 마도 그게 유용은 주고시 때문에 봐. 아도 우무주고 책이 샤야 오르자. 개들하게 천이 된 대로 그 우무주고시. 돈이 우무주고 유인 되는 좀 있어. 관심 우무주도 안 나오잖아. 뒤에 따라서 이거를 그리고 내님은 비슷히 되지 하냐고 나도 때문에. 이미 그거 건식이 다들 되게 되어진 거. 그리고 판야승이 제일 좋아하는 게 있는데 그게 맨날 상담 거까지 그걸 대신 거니까. So in my own meditation practice on a daily basis. Na minha prática meditativa, eu sempre recito esse de Nagarjuna, principalmente do Preciosa Grinalda de Ratnavali, onde diz que a pessoa não é os elementos e assim por diante. E onde ele fala que se nenhum desses elementos é uma pessoa, então o que é a pessoa? Então ele continua dizendo que o conceito de pessoa só surge em independência desses elementos.
E então esses dois versos para mim é muito forte para mim. When we talk about my body, my Eu falo os agregados, eu não sou eu não está no eu, ou eu não está nos agregados, sem os agregados eu não existe, não está misturado com os agregados, como fogo e o combustível, portanto, como pode eu existir? Quando eu falo eu falo de meu corpo fala em mente, meu corpo fala em mente, mas mas quem sou realmente eu? Quando você usa essa abordagem de Nagarjuna, que a pessoa não é os agregados, não é fala, não é o corpo, não é assim por diante, isso é muito poderoso. Quando nós olhamos por outro lado, nós falamos, não, mas é verdade que eu existo. Mas quando você começa a investigar como verdadeiramente essa pessoa, você fala, mas quem sou eu? Quem é você mesmo? Eu sou eu, né? Aí você começa a pensar, mas quem é o que quer dizer realmente esse eu? E algumas escolas dizem que as pessoas é um construto. Então, mas o que esse construto refere? Refere à consciência, talvez. Mas o caminho do meio, eles procuram investigar o que é realmente esse eu. Então, esse eu só pode existir em base às convenções, devido à nominalidade, aos nomes, aos rótulos, para indicar a pessoa. Which is objectively real, that is the reference of the person. So and here, Chandrakirti has powerful arguments, particularly in entering the middle way. There's a key section where he presents consequences for those who believe there is something that is objectively real out there. And Chandrakirti presents E Sua Santidade recitou os 4 versos de Nagarjuna, de Chandrakirti, entrando no caminho do meio, que é o verso 34, 35, 36 e 37, do verso do capítulo 6. Então, esse ensinamento de Chandrakirti é muito poderoso e eu contemplo sobre ensinamentos diariamente. So thinking of this, what we find in Nagarjuna's Mulamadhyana Karika, teaching in the middle way, there are 2 stanzas which is really provides a grand summary of the teaching on Shunyata, where he says that Nagarjuna, no caminho da sabedoria fundamental, ele tem 2 versos que é muito poderoso sobre essa vaziedade. Ele disse, tudo aquilo que surge dependentemente é dito ser vaziedade, sendo designado em independência, isso mesmo é o caminho do meio. Porque o surgido dependentemente não existe, os fenômenos não existem. Portanto, não existe nenhum fenômeno existente que não seja vazio. Então, esses 2 versos de Nagarjuna é um resumo sobre os ensinamentos sobre a vaziedade. Então, é muito importante os 2 versos de Nagarjuna também. So when I mention names like Nagarjuna, quando eu falo sobre Nagarjuna, Chandrakirti e assim por diante, eu me sinto muito cercano com eles, emocionalmente muito cercano, especialmente Nagarjuna. Talvez quando
sitting somewhere. Talvez quando Nagarjuna era em vida, eu me sinto que talvez era uma pessoa que era dentro dos seus estudantes muito longe, que estava muito longe. By His Holiness. Indeed, we have a wonderful and fruitful 2-day teaching program listening to His Holiness. The encouraging and inspiring Dharma talk given at the right time and be able to associate with the great masters. Just like what His Holiness has said, we are followers of the Buddhas. But over years, due to differences in respective cultures and lack of communication, interaction, and dialogue among Buddhist traditions, particularly in between Pali tradition and Sanskrit tradition, we are as if separated, with no communication at all, and sometimes misunderstanding occur. However, we are very blessed living in this modern technological era. It seems there is a revival in our interaction again, having opportunity to learn from each other and get to know each other. All this interaction helps to promote for a long-lasting benefits and happiness of the Buddha Sasanas. Though we are coming from different traditions, the teaching of the foundation of mindfulness is there. The practice and the path is there. One practice, there is only one taste experience. That is a taste of liberation. That is a cessation of suffering. That is Nibbana. Therefore, the path is one. Pardon me if I'm wrong. There is no Mahayana, no Theravada, no Vajrayana. There is only the teaching of suffering and the path leading to the cessation of suffering. So before we end for this wonderful and a very fruitful 2-day teaching program, we would like to invite the most venerable Narang Panawe Ananda Nagatero, Secretary General, Asgiriya chapter of Siang Mahanikaya, Sri Lanka, to give a closing remarks. Please unmute your mic, please. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Esse é o venerável Narampanaye Ananda Nayaka Thero, secretário-geral adjunto do Sri Lanka. අපි ඊයේත් අදත් මේ දින තුලම අතිපූජ්‍ය දලයි ලාමා විසින් දේශනා කළ සතිපට්ඨාන සූත්‍ර දේශනාවට Que a nobre gema, que a Triple Joia o abençoe. මේ පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන ලෝකයේ බොහෝ කෙනෙකුට උන්වහන්සේගේ මේ දේශනාව තුළින් Hoje e ontem, todos nós ouvimos Mahasatipadana, ensinado por Sua Santidade Dalai Lama. Acho que todos aqui reunidos puderam obter muitos conhecimentos profundos a partir desses ensinamentos. Hoje, não menos do que qualquer dia, o Satipatthana se tornou um ensinamento vital para todos. Buda ensinou o Satipatthana há 2.600 anos. Vemos que nesse sagrado ensinamento há muitos aspectos para todos aprenderem. Convido a todos a não parar aqui apenas ouvindo este ensinamento, mas praticar todos os dias, todas as vezes, e você sentirá sua mente elevar-se a um estado muito mais feliz. Eu gostaria de agradecer a Sua Santidade por este grande ensinamento nesse tempo pandêmico. Esse ensinamento também foi transmitido em muitas partes do mundo e trouxe benções a todos os seres sencientes e agora está na atmosfera para curar os seres celestiais do universo. Que todos os seres sejam abençoados pelos ensinamentos de Buda.
නිතර නිතර Também não devemos esquecer de agradecer ao escritório de Sua Santidade, a todos os organizadores, ao escritório de coordenação do Sudeste Asiático e às equipes técnicas por levar esses ensinamentos a muitos ouvintes em todo o mundo. වහන්සේට Transferimos o mérito para aqueles que contribuíram para oferecer Dana ou Mahasanga, මේ ශ්‍රවණය කළ බොහෝ දෙනාට මේ ආශිර්වාදයෙන් හැමට සිතක් සාන්තියක් වේවායි අපි ඉතින් ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ නිසා මෙම මහා කාර්ය ලෝකුරා ප්‍රේක්ෂකයින්ට සදහැවතුන්ට ශ්‍රවණය කිරීමට අවස්ථාව também o Mahasanga do Sri Lanka deseja a Sua Santidade muita boa saúde, imensa felicidade e uma longa vida. ආසියාවේ සම්බන්ධීකරණ කාර්යාලය සහ තාක්ෂණික කණ්ඩායම් වලට අපි මේ අවස්ථාවේදී මෙහෙමින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම දානමාන පිරිනැමු සියලු සදහැවතුන්ටත් අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. විශේෂයෙන් මේ අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලාංකික භික්ෂුන් වහන්සේලා හැටියට අති පූජනීය දලයි ලාමා තුමාට අපි මේ අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩ සිටින අතිථි දලදා හඳුරන්ගේ Que Sua Santidade viva mais de 100 anos. උදුවපුර පසළොස්වක පොහොව දවස ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ ලංකාවට වැඩම කළ දිනේ ඒ උතුම් ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදයෙන් රත්නත්‍රයේ ආශිර්වාදයෙන් උන්වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සම්පන්නිය චිරජීවනයේ ලැබේවායි අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සුඛී දීර්ඝායුකෝ භව. සාදු සාදු हाँ? සාදු. 파리기 주유다. Sadhu, sadhu, sadhu. 3월로 간다 따가다게 차게 시세. 내가 동네 동담이 시세야지. 따가다게 차게 시. 그러니까 또 3월로 퇴근부터는 자, 그게 개량 차, 20세 차도 요래. 내가 동네 동담이 시. All the followers of the Buddha, when it comes Todos os seguidores do to Buda. reality, we share Quando nós falamos da compreender a natureza da realidade, embracing what can be referred to as the four axes nós of Buddhism. These are impermanence, that all phenomena are all conditioned phenomena. nós devemos ser três aspectos, todos a impermanência, Suffering, and all phenomena. todos os fenômenos contaminados são da natureza do sofrimento, So these e todos os fenômenos são vazios e divididos e separados de uma entidade intrínseca, Pali tradition e o Nirvana é paz. E esses são os quatro selos que faz parte, os quatro selos que fazem parte do budismo, e isso pertence a todas as tradições do budismo, seja Pali, seja sânscrito. Muito obrigada, Sua Santidade, por ensinar, por nos dar, ministrar esses ensinamentos preciosos sobre o Mahasatipatthana Sutra. To make this teaching program a very great success. His Holiness, we are looking Sua forward to Santidade, another teaching program by His Holiness. Let us join palm together. nós esperamos uns outros His ensinamentos. Holiness. And all of you online. E vamos colocar as mãos postas e agradecer por esse Sadhu. gratidão profunda. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. 그렇지. 매번 그렇게 못해 군도가 뭐 그냥 뜻이. 그래서 뜻에서 따로 개원도 다 상주를 좀. Praticamente, salada.